Olá, como você está? Vamos para a leitura da Bíblia? Hoje, dia 20, nós vamos ler Gênesis 39, 40, Salmos 20, Mateus 28. Vamos orar para começar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela Tua palavra, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. A Tua palavra diz, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor está, Pai. E nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Confessamos, Pai, e nos arrependemos dos nossos pecados. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, por tudo que temos pecado contra os Teus mandamentos. Que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, através da Tua palavra, Pai, aquilo que precisamos aprender, ouvir e obedecer. Espírito Santo, nos faça agora entender a palavra. Ministre na nossa vida, Pai, como praticar, como viver a palavra, Jesus. Espírito Santo, nos convence agora. E alcance agora todos que precisam dessa palavra. E aqueles que a receberem, concordarem, Pai. E se forem edificados com a Tua palavra, que possam também multiplicar a palavra. Que o Senhor nos dê coragem, ousadia, Pai, discernimento, de saber para quem e quando enviar a palavra para alguém, quando falar sobre a palavra para alguém. Que o Senhor nos use, Pai, em tempo e fora de tempo, que nós estejamos com a mente, Pai, o coração e a alma cativos a Ti, receptivos à Tua palavra, Pai. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Hoje a Bíblia que eu vou usar vai ser Nova Almeida Atualizada. Gênesis 39, 40. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José,
porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, num cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e o entreguei ao Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida de um padeiro faz para o faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio deles, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Salmos 20. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros e de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Glória a Deus. Mateus 28. Passado o sábado, no começo do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia.
Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isso, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Isso chegar ao conhecimento do governador, nós os convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Encerramos assim, então, a leitura do dia 20. Gênesis 39, 40, Salmos 20, Mateus 28. Vamos orar para agradecer ao Senhor pela palavra. Senhor, muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigada pela tua ressurreição. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, nos convencido, Jesus, do pecado. Pai, que a cada dia, Senhor, nós viemos nos arrepender e sermos transformados, Senhor. Sermos verdadeiramente transformados pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Espírito Santo, venha sobre nós agora, Pai, nos constrangendo, nos capacitando, Pai, a sermos esses discípulos que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Nos capacita, coloca sobre nós a unção, Pai. Nos dá autoridade, Jesus. Nos dá autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, Pai. Nos dá autoridade sobre o que precisarmos, Pai. Falar em Teu nome. Que tenhamos fé e convicção, Pai, daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que é pregado para nós. Que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, pelas quais precisamos passar. Alcança, Jesus, aqueles, Senhor, que estão ainda longe da Tua presença. Alcança aqueles que estão dispersos, distraídos, Pai. Convence, Jesus, do juízo do pecado e da justiça. E transforma a nossa vida, Pai. Nos faz ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, Jesus. Que nós verdadeiramente sejamos transformados. Que nós cremos na Tua palavra, que nós acreditemos no Espírito Santo e possamos estar sensível à Tua voz, Jesus. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que Te confessaram como Senhor e Salvador, que receberam Jesus como Pai, que receberam o Senhor como Pai, como Senhor e Salvador, que eles possam também receber o Espírito Santo, Pai, verdadeiramente ser transformados, inundados, encharcados da Tua presença. Obrigada pela palavra, obrigada, Senhor, porque nós estamos rompendo, Pai, a dificuldade. Nós estamos rompendo, Jesus, todas as cadeias que nos impedem de nos achegarmos ao Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos capacitado, Espírito Santo, a romper dia a dia, Pai, a lutar e a batalhar e a querer estar na Tua presença, querer aprender do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é conosco. Obrigada, Espírito Santo. Nós temos muito a Te agradecer, Jesus, porque muitas outras vezes já tentamos, Pai, e não conseguimos, Senhor. E hoje o Senhor tem nos ajudado. Eu creio, Senhor, que é pura e exclusivamente do Senhor, Pai. Porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. Nós estaríamos fazendo qualquer outra coisa. Achado graça e prazer em qualquer outra coisa. Mas o Senhor tem tomado o Teu lugar na nossa vida, Pai, no nosso coração. Que nós possamos Te entregar o nosso melhor, Pai. O melhor tempo. O nosso tempo, Pai, de qualidade. Que nós possamos, Deus,
ser os filhos que o Senhor nos criou para ser, Pai. Que nós possamos aprender de Jesus, parecer com Jesus e transbordar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos enchido, Pai. E aquilo ainda que nós estamos resistindo. Que o Senhor possa quebrar, Pai, todo orgulho, toda vaidade, todo o ego. Que o Senhor possa quebrar o egoísmo, Deus. Não nos deixa reter para nós aquilo que nós temos recebido. Que nós possamos, Pai, transbordar aquilo que nós temos recebido, Pai. Que a unção, Jesus, esteja sobre nós. Que todo o poder que lhe foi dado, Jesus, possa nos ungir, nos consagrar e nos capacitar a aparecermos com o Senhor e a replicarmos a palavra. E a levarmos a palavra, Pai, com o nosso testemunho, com a nossa fé, Pai. Que a nossa fé seja tamanha, Pai, que ela possa contagiar outras pessoas também. Senhor, eu oro também pelos abatidos, Jesus. Eu oro pelos que estão longe do Senhor. Eu oro, Jesus, por aqueles que estão em pecado, cegos, surdos, para a Tua palavra. Que o Senhor possa romper essas barreiras, Jesus, romper essas cadeias. E que as pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, Pai. E que todo o mal caia por terra em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda incredulidade seja dissipada agora em nome de Jesus. Que haja fé, Pai, que o Senhor possa fazer e realizar aquilo que o Senhor veio para realizar. Que nós possamos, Pai, te receber o Senhor, receber o Espírito Santo e sermos transformados para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome e louvor do Teu nome, Pai. Para a exaltação do Seu nome, Pai. Só o Senhor é Deus. Eu confesso que só o Senhor é o Deus na minha vida, Jesus. Louvado e bendito e glorificado é o Teu nome. Receba essa palavra e seja muito abençoado, em nome de Jesus. Amém?